Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso PodMap. Como diria a minha amiga Ada, né? Hoje a gente vai saber aí se pode ou não pode, né? Mas vamos lá então. Mas antes de começar, a minha amiga Cíntia tem um recadinho pra vocês. Recadinho que não pode ser esquecido, gente. Curte nosso vídeo, compartilha, comenta. Olha, quer ficar por dentro de todas as nossas programações? Entra no site da igreja. Nós temos uma página na internet cheia de muitas informações para vocês. E não pode deixar de falar também do nosso Instagram, né, Felipe? Exatamente. Pessoal, o seguinte. Tava aqui olhando um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre o louvor e a adoração, né? O que é esse verdadeiro louvor? O que é essa verdadeira adoração? Eu sei que, assim como eu, como a Cíntia, muitas pessoas aí do outro lado também têm muitas dúvidas, né? E talvez muitas delas vão ser respondidas aqui hoje. Não é isso, Cíntia? E para responder essas dúvidas e falar um pouco mais sobre esse tema, nós estamos recebendo dois convidados ilustres, que são nada mais, nada menos, né, do que Andrew e Ávila. Por favor, vou deixar que vocês mesmos se apresentem. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Andrew, como já foi dito, né? Eu tô aqui na Igreja Metodista há mais ou menos 3 anos. Vim do Rio Grande do Sul. Sou líder do Ministério do Louvor hoje, na Igreja Metodista em Palmas. Tenho 35 anos. Sou pai do Davi, que ainda não nasceu. Marido da Benildes, né? E trabalho já nessa área do louvor já tem um tempo. Eu comecei lá no Rio Grande do Sul mesmo, com 12 anos mais ou menos. Tô com 35 hoje, né? Então faz um tempinho já. Tem tempo. E você, Ávila? Bom, eu estou aqui na Metodista, vai fazer 5 anos esse ano. Eu cheguei com uma galera que veio de 2020, eu acho que tu é desse tempo, né, Desse Felipe? tempo aí. 5 anos que a gente tá aqui. Eu lidero a adoração junto com o Andrew, né, aqui na igreja. Já tem mais ou menos 4 anos. Tenho 26 anos, sou líder da célula Sursi. O que mais que eu posso falar? Sou casada com o Matheus Pimentel. E a gente tem caminhado aqui nessa igreja durante esse tempo e tem sido uma alegria, né, poder viver experiências com o Senhor dentro do Ministério de Louvor. Coisa mais linda, com 26 e um carinho de 15, né? Ai, graças a Deus. Tem um detalhe que ela não falou, que o Matheus pediu pra ela falar. Qual que é o do filho de vocês? Ah, tá. Eu tenho uma calopsita, que é o Romerito, e um salsicha, que é o Maio. Lógico, não poderia deixar essa informação relevante. Formação da minha família. É isso aí. Pessoal, mas é isso. Mais uma vez, né? É um prazer receber vocês aqui, né? E a gente deu digamos, um pause aí, né? Nos podcasts. Não é porque a gente tava de férias, não, né? A gente tava aí em preparações para o nosso evento aí, Encontro com Deus. Trabalhando muito, né? Trabalhando muito, glória a Deus, né? E quando a gente tá ali trabalhando no encontro, muitas coisas são afloradas na gente, né? Muito de Deus é revelado pra gente, né? E muito disso envolve louvor, envolve adoração, né? Só que aí a gente tem aquela dúvida, muitas pessoas têm essa dúvida, né? O que é o louvor? O que é a adoração? Né? Como eles se diferem um do outro, né? Qual que é a importância dele? Então, assim, para começar, né? Já pegando o gancho do tema aqui, a Ávila, né? Qual que é essa diferença, né, entre o louvor e a adoração? Bom, a gente tem o entendimento que a adoração é o nosso estilo de vida, né? Então, é como a gente vive com o Senhor. Então, tudo que a gente faz para o Senhor pode ser uma expressão de adoração, né? E que não é especificamente só a questão da música. O louvor, a gente fala que é uma ferramenta que a gente usa também para adorar a Deus, né? Mas a gente também adora a Deus em oração, a gente também adora a Deus através da palavra, né? A gente também adora a Deus através do nosso serviço, da nossa profissão, do nosso servir também na igreja. Isso também é uma forma de adoração. Então existe essa diferença, né? E a importância dela na nossa vida é o seguinte: o louvor, pelo menos eu tenho o entendimento que o louvor para mim, ele é a minha trilha sonora da minha vida. Então, em todas as fases da minha vida, eu sempre tenho uma canção que ela marcou aquela fase, né? E a adoração é aquilo que eu sou para o Senhor, né? É como eu vivo para Ele, né? A forma como eu
lido com as situações da minha vida, a forma como eu estou em casa, né? Até o servir em casa também é uma forma de adoração. E se eu não faço ela da melhor forma, eu não estou sendo verdadeiro com aquilo que eu canto também, né? Então, a adoração é mais o ser com o Senhor do que o cantar, né? Para Ele em si. Ô, André, quando a Ávila fala eu ser com o Senhor, né? O papel do louvor na vida do cristão, como que isso impacta diretamente o meu relacionamento com Deus? A gente precisa ter em mente que a adoração, o louvor, né, como a Ávila falou, é um estilo de vida, né? É um estilo de vida que vai nos nortear para sempre, independente de qualquer situação. Quando a gente fala da música como uma ferramenta, como um instrumento, como uma expressão de louvor ao Senhor, a gente pode usar o louvor em várias situações, né? Se a gente falar de momentos de oração, por exemplo, momentos do secreto, que a gente fala sempre, né? É uma ferramenta muito poderosa. Poderosa para concentração. Ela é muito poderosa para acalmar o coração também, né? Eu costumo usar música, claro, por ser do louvor, eu tenho essa facilidade. Mas se a pessoa não tem isso como dom, ela pode usar de outras formas, né? Pode colocar um vídeo na internet, ela pode colocar um som no Spotify, enfim. Você pode usar de várias formas essa ferramenta, né? E eu acho muito interessante pensar que quando a gente fala de louvor a Deus, não é porque ele precise disso, né? Quando a gente vê o texto em Isaías que os anjos estão dizendo lá, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, não é porque ele precisa saber disso, ele já sabe disso, ele é, né? Tem muito mais a ver com reconhecer Deus, com entender quem é Deus. Tem muito mais a ver com estar falando para Deus e para mim. Quer dizer, eu estou adorando a Deus, né? Dizendo santo, em oração, declarando palavras de amor, de louvor, enfim, citando a Bíblia. Né? Quando a gente olha para alguns exemplos, por exemplo, do povo judeu, eles cantam a palavra, né? Eles cantam a história deles. Então, a música, nesse caso, ela é muito poderosa nesse aspecto. Você pode falar com Deus através da música, você pode falar a palavra através da música, você lembra a palavra muito mais fácil, né? Tem ferramentas que comprovam isso, que música é usada até para estudar, né? Pega uma fórmula matemática, essa lei bota dentro de uma música, você consegue decorar aquela fórmula. Então a música é poderosa demais nesse sentido, né? Ela impacta, do meu ponto de vista, principalmente quem eu sou em Deus. Né? Porque quanto mais eu adoro ao Senhor, quanto mais eu me empenho na adoração a Deus, que como a Ávila falou é um estilo de vida, e conhecer ao Senhor, mais eu sei o quanto eu preciso adorá-lo, mais eu sei o quanto eu preciso me reconhecer e dizer, eu preciso adorar ao Senhor porque Ele é tudo para mim. Não... Isso, e mais eu quero. Isso, exatamente isso. É uma coisa que vai gerando em você mais vontade. Né? Você falou muito bem, gera ainda mais vontade. É impressionante. Né? Parece um exemplo besta, mas o cara que não gosta de fazer exercício, né, que é o meu caso, está bem claro isso, quanto mais ele faz, mais ele quer fazer. Né? Então a adoração também é isso. Quanto mais você faz, mais você quer fazer. E quanto mais você faz com o coração correto, mais corretamente você faz. Porque você pode louvar a Deus sem conhecer a Deus. É possível. Da tua boca podem sair várias palavras, né? Mas do teu coração sai o quê? Então você pode falar várias coisas. Agora, se você faz isso corretamente, conhecendo a Deus, então você está adorando a Deus mesmo, né? Quando não é isso, é só da boca para fora, é uma idolatria, é vão, sabe? Então isso impacta muito na sua vida, né? Porque você tem várias coisas para vencer durante o dia, durante a vida, durante os períodos, né? Você tem muitas coisas para vencer. E a adoração e louvor a Deus são uma ferramenta muito poderosa nesse sentido, para vencer essas coisas, né? Eu acho que isso responde a pergunta. Muito forte. E eu creio que, assim, ter essa vida de adoração é maravilhoso, né, Cíntia? Né? Mas, e talvez tem pessoas, né, aí assistindo a gente, né,
também tem essa dúvida. Cara, eu não sei cantar, né? Eu não sei ali, não tenho uma voz bonita, né? Como o André, como é a Ávila, né? Então, como que eu vou adorar a Deus, né? Porque as pessoas têm muito isso, sabe, Ávila? Sabe, André? As pessoas têm muito isso, esse pensamento de achar que o louvor, principalmente o louvor, é só cantar. Sim. Entendeu? Exatamente. E saber cantar, né? Então, assim, como que eu posso, de uma vez por todas, falar assim, cara, eu consigo, sim, louvar a Deus no meu dia a dia, né? Como que vocês veem isso, né? As pessoas, não têm um dom, elas não têm um dom de cantar, mas ela pode ter umas outras formas. É preciso separar as coisas. Primeiro você quer cantar na igreja? Você quer fazer parte do ministério de louvor? Então você precisa saber fazer aquilo ali. É básico. Agora, para a tua vida, isso não é uma exigência. Saber cantar afinado, saber, não é uma exigência, nunca foi. Nunca foi. Quando a gente fala sobre adoração, a gente precisa lembrar de Abraão quando vai sacrificar Isaac. O texto fala em Gênesis 22 que ele diz assim, os moços fiquem aqui, né? Eles falam, fiquem aqui, eu e o Isaac, né? Iremos, adoraremos e voltaremos. Ele não estava indo cantar. Ele não estava levando instrumento nenhum, ele estava indo sacrificar o filho. Em Hebreus, eu não lembro exatamente o texto, fala que Abraão no seu coração sacrificou o filho. Ele já tinha aquilo definido na cabeça dele. Ele faria aquilo. Então, ele estava obedecendo ao Senhor. Então não tem a ver com cantar. Então, assim, cantar é uma expressão. Você pode fazer isso afinado ou não faz diferença. Desde que seja com o coração no lugar certo, desde que seja com o entendimento correto. Não faz diferença mesmo. Eu gosto de dar um exemplo que talvez ela não vá nem assistir, mas minha mãe, por exemplo. Minha mãe tem 55 anos, nunca tocou, nunca cantou. Eu, na vida. Mas agora com 55 anos decidiu aprender a tocar teclado para servir na igreja, porque ela viu nisso uma coisa boa, viu essa necessidade, e agora ela coloca isso nos momentos de adoração dela. Né? Então ela agora usa essa ferramenta com 3 notas, 4 notas, não faz diferença. Realmente não faz diferença. Tem a ver com o teu coração. Agora, se você quer participar do Ministério de Louvor, aí faz diferença. Né? Você precisa saber. Você precisa saber, precisa estudar, precisa se informar. É simples. Para a tua vida, não faz diferença. Cantar bem, tocar bem. Você pode fazer isso com 2 notas no teu quarto, ou sem nenhuma, ou sem absolutamente nenhum instrumento. Tá certo? Agora, para o ministério, isso é importante. Né? É simples. Para a tua vida, meu amigo, é joelho no chão, Bíblia e adoração ao Senhor e conhecer o Senhor, e isso vai surgindo naturalmente. Sabe? Eu acho que é por aí. Ávila, existem características do louvor que agradam a Deus. A gente consegue citar algumas dessas características que você acredita que agrada o coração de Deus quando aquele louvor tem aquela característica ou aquelas características? Eu acho que foi interessante o André trazer sobre essa coisa do coração, né? Aquilo que está no seu coração. Quando você vai adorar o Senhor, mesmo que você não tenha habilidade. Tem um texto em João 4:23, que é um texto muito conhecido, que a maioria das pessoas conhecem. João 4:23 diz, mas virá o tempo e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adore. Então está escrito, né? Qual que é a verdadeira adoração que agrada a Deus? É quando existe essa verdade no teu coração, quando tu vai expressar essa adoração, né? Independente se você tem essa qualidade ou não, mas existe essa forma de se achegar ao Senhor em adoração. Se for em louvor, se for através da palavra, o teu coração, ele precisa estar em santidade com o Senhor. Ele precisa estar alinhado com o Senhor. Primeiro, nós que somos do Ministério de Louvor, a gente é muito refém da questão do palco, da questão de aparecer, né? E muitas vezes isso pode se tornar ídolo, pode se tornar uma ameaça para o nosso coração. Porque a gente é visto, né? Quem precisa estar no Ministério de Louvor, que precisa ter habilidade para tocar, às vezes a pessoa tem habilidade, potencial, que todo mundo nota, então a gente muitas vezes pode se perder na questão do elogio, então, da vaidade, exatamente. O nosso coração, ele precisa estar
muito entrelaçado com a vontade do Pai, muito junto com aquilo que o Senhor quer ministrar. Não é à toa que toda vez que a gente sobe para cantar, a gente sente frio na barriga, a gente precisa dizer, Senhor, ai de mim, porque eu preciso de Ti, como o André falou, sem o Senhor eu não posso fazer nada dessas coisas, né? E é nesses momentos que o Senhor nos surpreende, quando a gente se esvazia de nós mesmos para que Ele cresça em nós, para que aquele momento seja sobre o Senhor, para que a igreja não olhe para nós, mas para que a igreja seja conduzida a olhar para o Senhor, né? E eu já tive essas experiências, assim. Eu lembro de uma situação, assim, bem no começo, quando eu comecei a ministrar mesmo, e estava sendo escalada várias vezes e tudo, e todas as vezes o Senhor estava vindo com mover, uma experiência pessoal, né, não era muito ligado à igreja, mas eu me sentia muito impactada, uma presença muito forte, e acabou que isso acabou se tornando um ídolo para mim, um brinquedinho, né, então, toda vez que eu for ministrar, vai cair fogo do céu, vai ser do balacobaco. E aí eu fiquei muito emocionada com isso. E teve uma vez que eu fui pra ministrar e aí, gente, não tava sentindo nada, nenhum arrepio, nada. Eu falei, pronto, o Senhor não tá comigo, vai acontecer nada. Todo mundo vai achar a minha ministração, né, muito ruim. E a minha preocupação era com os outros, né, agradar os outros. E aí eu chamei a Jéssica, que é a minha discipuladora, e nesse tempo eu estava nesse processo, né, do discipulado, em ser curada, né, dessas coisas no meu coração, e a Jéssica falou, amiga, não é sobre você. Ela não precisou falar mais nada, né. A partir dali, meu ego foi pro chão, né, tudo que eu achava de expectativa que estava sobre mim foi ao chão também, eu coloquei essa expectativa no Senhor, então, a partir daquele momento eu aprendi como me achegar diante de Deus, né, e a gente tem muito isso, a gente acha que para as coisas acontecerem, elas têm que vir, de fato, para nós, assim, de uma forma arrebatadora, e não, foi arrebatador para mim, vai ser para a igreja vai receber. Então a gente cria essa capa, né? E a gente é muito enganado por isso, né? Infelizmente isso cerca o nosso coração e muitas vezes a gente precisa vigiar muito. Porque a gente tá muito acostumado com extraordinário, sabe? Sempre um mover, a gente tá acostumado com isso. Agora, a vida não é só isso, né? A vida é mais coisas ordinárias do que extraordinárias, né? Você tem conta, você tem boleto, você tem isso, você tem não sei o que. Então, assim, quando a gente olha só para essa parte do extraordinário, quando não rola, sabe? Aquele momento de louvor ali, que a gente não vê ninguém assim, sabe? A gente pensa, não, tá, Deus não... Não, cara, a palavra garante que Deus está ali, a Bíblia garante aquilo. Isso é o suficiente. Se Ele vai se manifestar, é com Ele, não depende de nós. Depende de nós a santidade, depende de nós a consagração, depende de nós a disposição em servir. Mas a manifestação da presença do Senhor é Ele quem define, é Ele que faz. Como Ele quiser, quando Ele quiser. Não depende, não, eu vou forçar uma situação. O músico habilidoso, eu falava isso outro dia no evento do Somadora. Pela habilidade eu poderia fazer alguma coisa, porque afinal de contas, existe o emocional no culto. Então, pela habilidade você consegue fazer. Mas e aí? Você morre nisso. Não, e depois de um tempo a gente aprende as fórmulas de se fazer. Exato. Então, existem as músicas que estão em alta. É só colocar as músicas que estão sendo mais tocadas. A igreja vai amar, porque tá todo mundo ouvindo. E todo mundo vai entrar naquela atmosfera e não vai sair do emocional, né? Na verdade, vai ficar no emocional, né? E não vai passar Eu falo disso. isso sempre nas escolhas das músicas. Não coloco música que tá no hype só porque ela tá lá. Você já teve uma experiência, né? Já. A música Tu És, por exemplo. Linda, maravilhosa. Toquei no culto porque ela tava no hype. Foi o pior louvor que eu ministrei na vida. Porque eu só queria que acabasse. Porque eu fui assim, não, essa música vai ser massa, eu vou tocar ela. Cara, não faço mais isso. Não faço. Hoje eu ministro músicas que tenham a ver, eu sempre tenho essa linha de escolha, elas precisam conversar entre elas, a igreja precisa conhecer, porque afinal de contas, não é o ministério do louvor que está ali adorando, é a igreja do Senhor que está ali adorando. Então eu preciso que a igreja conheça as músicas, eu preciso que a música seja de fácil entendimento. Esse é o meu filtro, né? Então a gente está sempre acostumado com tem que acontecer alguma coisa. Não tem que acontecer alguma coisa. Pela graça e misericórdia do Senhor as coisas acontecem. Mas não é porque, eu vou botar esse setlist aqui e aqui eu vou arrebentar. Não é isso. A gente precisa sim colocar toda a nossa habilidade naquilo. Com certeza.
Afinal de contas, músicas e bandas que a gente gosta e conhece, esses caras usam tecnologia, eles usam habilidade, eles estudam. Então, isso não é um problema, né? O problema é querer fazer disso a manifestação do Senhor. Sim. Né? Então, usar tecnologias, usar notas bacanas, usar letras bacanas, não é um problema. A questão é fazer disso a principal, exatamente, não é isso. Se você quer fazer uma adoração que agrade a Deus, pode ter certeza que você vai ser o maior, vai sair mais frustrado dali, porque isso já aconteceu várias vezes. De eu subir para ministrar, não estava sentindo, não estava. A gente tem esse problema de querer sempre sentir um arrepio, sempre precisar no físico sentir essas coisas, né? E descer lá de cima do altar, e muitas pessoas falam, que louvor abençoado, e eu ficar assim, Deus, pra mim, assim, só escorreu pelas minhas mãos, mas parece que não fez diferença no meu coração. Então, é nessas horas que eu entendo que eu sou esse canal. Uma ferramenta. Exatamente. Eu tô ali pra abrir a minha boca e ministrar, e não pra expor o meu coração, como já aconteceu algumas vezes, né? Porque o nosso coração, ele é enganoso. Então, quando a gente sobe ali com o coração cheio de nós mesmos, ele vai se expor e vai expor os nossos problemas, o nosso eu. E não é isso que o Senhor quer, né? Ele quer uma adoração verdadeira, né? Não dá para ser, pegando o gancho aí do que o André falou, não dá para ser o ministro de louvor, aquele que chora e se emociona, e amanhã, lá na fila do banco, não está adorando a Deus. Não. Exatamente. É uma questão de estilo de vida mesmo, né? A gente sabe que no altar existe uma questão da visibilidade, existe aquele momento que você precisa conduzir a igreja, você precisa estar atento a isso, né? Eu mesmo, pessoalmente, sou introspectivo, eu não sou tão falador, eu sou mais introspectivo, mas entendo a necessidade de quando eu estou ali, eu preciso falar mais, eu preciso comunicar melhor, é preciso ter esses cuidados, só não pode ser mentira. E não dá para não ser assim quem não está no púlpito, no Ministério de Louvor. Eu, por exemplo, não canto. Você canta? Não. Então a gente não vai deixar de adorar a Deus porque a gente não canta. Exatamente. Não, exatamente. Porque isso é uma questão coletiva. Quando a gente está falando do culto, é uma questão coletiva. E aí tem um irmão que dança, tem um irmão que não dança, tem um irmão que erga a mão até aqui e o que erga a mão até aqui. É diferente. Mas e o coração? Uma característica da nossa igreja, que é uma bênção, é a receptividade, né? As pessoas falam que a gente recebe muito bem. Graças a Deus, a comunhão e tudo mais. Mas uma característica que aparece também na igreja é essa questão da união na hora da adoração. Também tem, né? Mas ainda precisamos ser educados, todos precisam. Ainda precisamos ser educados em relação a isso. É criar uma cultura sobre o momento do louvor e o momento da adoração na igreja. Né? Mas é uma questão de coletividade, entender que estamos fazendo todos por uma pessoa, para o Senhor Jesus. Né? Então quando a gente tem esse senso de coletividade, então aquela música que eu não gosto, não, mas essa música está comunicando com a igreja, não é porque eu não gosto dela, entendeu? Mas eu não gosto do fulano cantando, mas isso não faz diferença. Mas eu não, tá me entendendo? Que acontece, é normal. Então a gente precisa ter esse senso dessa coletividade, né? E no outro dia a gente é crente, a gente precisa continuar adorando ao Senhor com aquilo que a gente está fazendo. Então, ter isso em mente, né, o tempo todo. É por isso que eu falei do negócio de ser frustrado, né? Porque às vezes não é a nossa escolha, às vezes o Espírito Santo tá direcionando a gente para outro caminho, lá no meio do louvor. Já mudei repertório, assim, tipo, escolhi 4 músicas, uma só foi tocada das que foram ensaiadas e as outras 3. Improviso, assim, o pessoal do instrumento adora. Já teve culto aqui que a gente ensaiou 4 músicas e só tocou uma. Só o André conseguiu fazer isso, tá? De louvor na igreja. Foi só uma música, né? É um sonho pessoal, tá? Meu sonho pessoal sobre louvor é chegar ali e não precisar dizer uma palavra. Esse é um sonho pessoal. Eu acho que acontece muito isso, sabe? Trazendo um pouco mais pro lado da igreja ali, que fica ali embaixo, né? Como o André falou, né? Às vezes... já aconteceu isso comigo, sabe? Eu olhar e falar assim, nossa, não conheço essa música, né? O Ministério de Louvor tá ali, cantando uma música, eu falei, cara, mas eu nem conheço essa música, né? Eu não sei se já aconteceu contigo, assim. Mas aí vem uma música que a gente conhece, a gente sabe cantar, aí a gente
aí vem a emoção. E aí a gente tem que saber diferenciar. E é muito que o André falou, que ele falou assim, cara, é para Jesus. O centro, né? É ele. Mas Paulo fala sobre oferecer um culto racional ao Senhor. Então as emoções fazem parte do culto. Acontece Paulo mesmo. Jesus sentia, né? Isso, mas você precisa ter discernimento sobre elas, né? Mas o culto é racional, né? Paulo fala sobre isso, oferecer um culto racional ao Senhor. Então vai ter momento de louvor, vai ter momento de palavra, vai ter momento de oração alta, vai ter momento de oração baixa. Vai ter isso, né? Tudo em ordem, tudo debaixo da mão do Senhor. Mas eu falei isso em algumas ministrações já. Se você vai à igreja, decide ir à igreja, então vá pensando naquilo. Seja intencional em ir à casa do Senhor para adorar ao Senhor com louvores, ouvindo a palavra, dizimando e ofertando e tendo comunhão com seus irmãos. Seja intencional. Quando eu digo ser intencional, eu digo ser intencional em tudo, até chegar no horário, por exemplo. Isso também é ser intencional. A intercessão. O culto começa 7h30 ou 17 horas. 5 minutinhos antes. Chega lá, né? O texto que diz que o Senhor habita no meio dos louvores, não é porque você tem que chegar no meio do louvor. Chegue na hora, né? É um momento tão importante quanto a palavra, né? O culto é tudo, não é só a palavra. O culto não é só o louvor, o culto é tudo. O culto é desde que você se arruma de casa até chegar, até ir embora. E de repente também, André, acho importante a gente não deixar de falar, não teve esse momento de preparação, foi uma correria, mas entrou na igreja, começa a buscar esse ambiente, né, dentro do coração, porque às vezes a pessoa fica esperando de vocês que estão lá na frente aquele start ali, aquela palavra-chave, não é, começa dentro do coração de cada um que está ali dentro do templo, né? Pode até vir do altar uma palavra diferente, mas se o teu coração não estiver receptivo para aquilo, não vai adiantar nada. Então, realmente, se você não conseguiu ter esse momento, porque ninguém é super-herói e consegue ter a vida toda resolvida o tempo todo, né? Quem tem filho, quem tem trabalho, quem tem isso, e aí chega no domingo, faz um churrasco no meio-dia, vai dormir um pouco, tá cansado. A gente entende essa situação, né? A gente fala isso. A gente chega na igreja 3h, louvor. Então a gente já tá naquele lugar, desde as 3h, já tá orando, já tá louvando. Aí a gente chega no culto às 5 horas, por exemplo, e pensa, o povo tá com sono. Não, calma, o povo não estava no mesmo andamento que a gente, né? Agora, chega na igreja e seja intencional, abra o seu coração, né? Ninguém está dizendo que você tem que se esbagaçar no chão chorando, ninguém está dizendo que você tem que dar pirueta, a gente está dizendo abra o seu coração. Abra o seu coração para louvar o Senhor, abra o seu coração para receber da palavra, abra o seu coração. Né? Isso começa pelo altar, porque nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo para qualquer direcionamento do pastor, do ministro do louvor no dia, para qualquer coisa, né? Mas você que vai participar do culto como ouvinte, né? Não vai desempenhar nenhuma função ali no culto, abra o coração. Você já foi para a igreja, você vai ficar de coração fechado? Então não faz sentido. Não faz sentido isso. Então vá com o coração aberto, abra o seu coração. É exatamente isso. Não é porque você não conseguiu ter aquele momento de qualidade que você não pode começar a ter um. Sim. Né? E o culto, domingo ou sábado, a célula, é o momento para isso. Você está ali sendo motivado junto com as pessoas, e é muito mais fácil andar quando todo mundo está andando para a mesma direção do que só você ir tentar, né, herói, tentar fazer alguma coisa sozinho. É muito difícil isso. Andrew, você falou sobre as várias expressões de louvor, né? Quais seriam essas outras expressões de louvor? Hoje, quando a gente fala da igreja hoje, pelo mundo, né, a gente vê igrejas como a Bethel, a gente vê igrejas como Elevation, a gente vê várias outras igrejas, a Igreja da Cidade, enfim. Hoje tem se falado sobre dança, hoje tem se falado sobre arte, pintura, né? Arte em relação à pintura. Nós temos falado sobre poesias, por exemplo, né? Salmos são poesias, né? Então é uma declaração e uma expressão do louvor escrita, né? Então a gente pode encarar como expressão de louvor tudo aquilo que propaga a palavra, né? Tudo aquilo que propaga a palavra. Se é com dança, se é a dança que vai propagar a palavra,
é uma expressão do louvor. Se é a pintura, é uma expressão do louvor. Se é um teatro, é uma expressão do louvor, né? Se é uma leitura da palavra, é uma expressão do louvor, né? Então, expressão do louvor, no meu ponto de vista, é aquilo que demonstra, aquilo que deixa mais explícita a palavra, né? Claro que a gente pode olhar para louvor, parece que eu só estou direcionando a Deus alguma coisa. Sim, também. Mas louvor é aquilo que apresenta a Deus, né? Porque se eu estou lá fazendo uma apresentação de teatro, por exemplo, eu estou mostrando Deus através dessa expressão do louvor para outras pessoas, de uma outra forma que as pessoas vão entender. Tem gente que não entende uma palavra muito complexa, por exemplo, né? Um pastor que fala muito difícil não vai entender, mas se for numa apresentação de teatro vai entender tudo. Se for num momento de um show, por exemplo, de um cantor ou de uma cantora, vai entender tudo. Então, essas expressões também são formas com que Deus alcança o coração das pessoas. A gente não pode estar fechado a isso. A gente só não pode fugir daquilo que a Bíblia ensina, né? Mas a gente não pode estar fechado a essas possibilidades e essas expressões, né? E garanto que existem muitas outras que eu desconheço. Mas essas são as que a gente tem visto mais. Que nós estamos fazendo aqui, né, Ângelo, né, Felipe? Aproveitando esse espaço da internet para louvar a Deus. Né? O podcast sim, com certeza. Porque se a gente não estivesse falando sobre isso, quem for ouvir vai aprender, né? Ou vai discordar, porque todo mundo é livre para isso, mas vai aprender, né? E se não fosse assim, aprenderia como? Né? Tem gente que gosta de podcast, tem gente que bota para ouvir ali e fica ouvindo. Não é verdade? Então isso é uma forma, com certeza. Você está expressando o seu louvor, ensinando sobre Deus para as pessoas, né? Eu acho que é bem por aí. Ávila, quando a gente fala de expressão, de louvor, né? Vamos comentar aí sobre experiência comunitária. Fala para a gente sobre essa experiência, a experiência individual, que você falou que lá no altar, muitas vezes, né, você não sentiu e as outras pessoas sentiram, mas existe um contrário também, né? Todo mundo sentiu junto. Aquela experiência ali, top. Todo mundo se junta na adoração, isso é real. Existe. Eu compartilho do mesmo pensamento do André, né? De existir um dia em que a igreja já vai entender o ambiente. A partir do momento que ela pisar naquela calçada ali, ela já sabe aonde ela está, ela já sabe o motivo pelo qual ela se encontra naquele momento. Então, essa experiência comunitária, eu digo que você louvar uma canção, que ela vai trazer à igreja a acessar esse lugar, né? Esse mesmo lugar que muitas vezes a gente consegue ter mais facilidade de chegar mais rápido, né? É uma experiência, assim, surreal. Eu lembro que na minha última ministração, eu falei para os meninos, né? Tirei o microfone, a igreja está cantando muito alto, a igreja está cantando muito alto. E a gente enfatizou isso juntos ali. Como o Ministério de Louvor, a gente entendeu que a voz da igreja, naquele momento, era que fazia a diferença no louvor. Não precisava de instrumento, era a voz da igreja. A voz da igreja estava tão alta, cantando as canções, que os instrumentos meio que apagaram ali, sabe? E é nesse momento que a gente entende que não é pra gente cantar sozinho, né? A gente não nasceu pra louvar sozinho. E quando a gente traz essa alegria através das canções, aquilo que a canção ensina, aquilo que a canção ministra no nosso coração e a igreja entende, é totalmente diferente porque entram todos em um mesmo entendimento, em um mesmo propósito, e todos olham para Jesus, né? É um só corpo, exatamente. Isso faz total diferença. Total. Exatamente. Surpreendendo 0 pessoas. Elas dizem que ela chora toda vez. Mas faz total diferença, gente. A igreja cantando, todo mundo cantando junto como membros. E não é só a parte da unidade, mas é a parte do entendimento de que a gente está cantando sobre o Cristo, sobre o próprio Deus. Então todo mundo está cantando
para a mesma pessoa. Então não existe nenhuma outra coisa no ambiente que nos atraia mais, que tenha a nossa afeição. É só o Senhor. E é por isso que é importante quando a igreja tem esse entendimento, né? Igual eu falei, né, da questão da intercessão. O nosso culto, ele já começa muito antes. A nossa preparação, ela já começa muito antes. A gente tem um costume no Ministério de Louvor, na sexta-feira, antes do ensaio, né, fazer um momento de adoração. A gente teve experiências que foram melhores nesse momento de oração do que na própria ministração que a gente estava se preparando no domingo. De rolar, assim, um espontâneo, uma presença de Deus, uma graça de Deus muito grande. E foi antes do tudo acontecer, antes do ensaio acontecer, né? Então são esses momentos que o Senhor prepara para nós no individual, como Ministério de Louvor, que fazem a diferença, porque começa a sair de nós, sabe? Igual um rio que flui, que vai e escorre por nós e transborda sobre a igreja. É isso que faz diferença. Afinal de contas, para transbordar, a gente tem que estar cheio, né? Exatamente. Mas a gente primeiro precisa se esvaziar. Então é um complexo. Nossa. A gente vive. Meu diretor, me dá mais uma hora aí. Tá muito bom. Juro. Mas é isso, é viver nessa constante montanha-russa, né? O Ministério de Louvor é viver numa montanha-russa. O pessoal que é do Ministério de Louvor, a gente, assim, não dá pra negar que tem aquela coisa do artista, tá? Não pode negar isso. E a gente é mais emotivo mesmo. Tá? Melancólicos. A gente é meio... A gente é assim. Talvez seja o chegar, como a Ávila disse, chegou nesse lugar mais rápido, porque a preparação tá exatamente mais isso. elaborada. Isso ajuda muito. Ajuda muito. Mas é aquilo que eu falei, ter discernimento, sabedoria sobre essas emoções, entender, sim, tem emoção, mas por que eu tô fazendo, para quem eu estou fazendo, né? Acho que esse é o ponto, né? Gente, a gente vai ter que encerrar, né? Mas antes de encerrar, talvez seja uma dúvida sua, né, aí de casa, entender um pouco mais da rotina. A Ávila falou ali na sexta-feira, né? Chega um pouquinho antes ali às vezes nem um pouquinho, é muito antes, né, do culto começar. Como que é essa rotina, né? Como que é a rotina hoje do Ministério do Louvor da igreja? Bom, hoje nós temos aí 32 ou 33 pessoas dentro do Ministério do Louvor. Dessas 30 e poucas pessoas, nós temos vários instrumentistas, ministrantes, nós temos os vocalistas e tudo mais. O que acontece? A escala deveria acontecer sempre assim, mas a escala geralmente é uma semana antes, para você saber, vou trabalhar no próximo final de semana. Tem um ensaio na sexta-feira, então o que eu digo para o pessoal do Louvor é o seguinte: se você é do Ministério do Louvor e você não foi escalado naquela sexta-feira, fique atento ao seu telefone, porque eu posso precisar de você. Ok? A sua prioridade na sexta-feira é o Ministério do Louvor. Tá certo? Então, se você é do Ministério e está escalado, nem se fale. Né? A gente usa um aplicativo. Lá no aplicativo tem a opção lá. Pedir confirmação do abençoado ou da abençoada, né? Ele tem que dizer, eu vi que eu fui escalado e estarei lá. Esse é um ponto. Na sexta-feira nós temos o ensaio, temos a oração e o ensaio. Geralmente acaba 10h30, 11 horas. 11h30 quando flui bem o ensaio. Quando o ensaio não flui bem, vai acabar perto da meia-noite. Então, tem o dia que... Tem pizza. Tem o dia que as pessoas estão cansadas, o ensaio não rende. Acontece, né? No domingo, como é que acontece? Nós temos 2 cultos. Ainda esse ano temos 2. No próximo ano já, né? Seremos 3 cultos. Glória a Deus. Spoiler aí pra vocês. Se Deus não tem mais onde botar gente nessa igreja. Glória a Deus por isso. Então, hoje temos 2 cultos. O culto é às 5. Às 3h30, 3 horas, por aí, nós já estamos na igreja para passar o som todo de novo. E essa equipe que faz a administração às 5 também é a que faz às 7 horas. E a gente fica das 3 até 10 horas da noite na igreja servindo. Então, é bem puxado. E eu tento que seja leve para as pessoas, para que não seja muito escalado. De alguns eu exijo mais. Né? De alguns eu exijo mais. Ávila, você. Né? Por quê? Porque, cara, nasceu para aquilo ali, cara. Né? Tem gente que faz pouco esforço e consegue um rendimento muito grande. Então, nasceu para aquilo ali, não tem por que eu não colocar mais vezes.
né? Então, de alguns eu exijo mais mesmo. Então a gente vai, tem esse ensaio no domingo, passa o som, participa ali do primeiro culto, em tudo que tem que fazer, e é sempre uma incógnita qual será a música após palavra, né? Nunca sabemos. É o nosso Sempre terror. sabemos na hora, e isso é desesperador. Pastor, Né? Um dia a gente chega nesse lugar onde a gente vai saber qual é a música com o tempo, né? Então é preciso ter paciência, é preciso ter Disponibilidade, né? disponibilidade é a palavra. sensibilidade. Né? Porque eu sempre falo isso. Quando tá naquele momento ali do culto, rolando a coisa, o ministrante que tá à frente não tem tempo para explicar por que tem que fazer daquele jeito. Só faz. Tá? Só vai lá e faz. Depois, se você não concordou, você vem conversar comigo. Aí eu vou dizer por que você tá errado. É isso. Aí eu vou dizer por que você errou. Tá? Mas assim, naquele momento é preciso ter esse time, assim, não, eu vou lá e faço, depois a gente resolve o que tem que resolver. Então o louvor é um pouco puxado, existe realmente, né, algumas pessoas querem entrar, outras pessoas querem sair, faz parte, né? Tem que saber que é um ministério que exige, né? E puxando esse gancho assim, muitas pessoas querem entrar. E aí? É preciso saber cantar. A Cintia né? tá querendo, mas Cintia não Pra quem dá, quer participar do Eu vou Ministério deixar Louvor, só o é homem falar preciso agora. saber. Obrigado. Polêmico. Desliga o seu microfone. Falaremos honestamente. É preciso saber cantar? Mas é preciso saber muito. Calma. Na última audição que a gente teve, eu chamei um professor de canto. Ele avaliou e disse: essas pessoas conseguem te entregar o que você precisa. Então, na próxima eu vou fazer a mesma coisa, provavelmente, mas algumas mudanças vão acontecer. Nós ainda não fizemos a reunião de alinhamento do louvor esse ano, e ainda vamos fazer ela e vamos ter algumas mudanças. Então, quem quer participar do Ministério do Louvor, vamos colocar critérios básicos, tá? Existem muitos outros, mas vamos colocar básicos. Ser membro da igreja, ok? Ter feito o curso de discipulado, ser membro da igreja, estar ativo dentro da igreja. A gente tem que saber quem é você, tá certo? Você não pode aparecer agora e dizer, eu quero cantar. Não, isso não vai acontecer. No que depender de mim, não vai acontecer. A única pessoa que pode passar por cima nessa decisão é o pastor. Se ele disser que vai, vai. Mas outro não. Provavelmente ele não fará. Então, estar ativo na igreja, certo? Ter entendimento da visão da igreja, estar andando em discipulado, tá certo? A gente precisa saber como você está. Um outro ponto essencial na vida do ministro do louvor, na vida do Ministério do Louvor, ser dizimista. Né? A gente entende que isso é assim, primordial para quem está em cima do ministério. Afinal de contas, tudo que nós temos ali vem dos dízimos e das ofertas. Não faz sentido o cara estar lá em cima e não ser dizimista. Né? É um desrespeito. Primeiro a Deus e depois a igreja. Então, estar na vida da igreja, sendo discipulado, participando de célula, né? Ser dizimista. Essa é uma parte. Saber cantar ou tocar é outra parte. Né? Precisa saber. Tem todo tipo de avaliação possível. Quando é um instrumento específico, quando é com vozes, enfim. É preciso saber, porque, cara, você está ali entregando, afinal de contas, uma coisa que precisa ser bem feita. Né? Se a gente olhar para como Deus dividiu as tarefas com Moisés, um fulano vai carregar isso, outro fulano vai carregar aquilo, outro fulano... É preciso saber. Quando Davi separou os levitas, ele falou que sejam habilidosos. Precisa ter habilidade. Então é um padrão do Senhor. A excelência é um padrão do Senhor, não é minha. É um padrão do Senhor. A excelência é um padrão do Senhor. A gente entende a nossa realidade e trabalha com o que a gente tem dentro da nossa realidade. Né? Essa é uma outra parte que aí depende de quem? Do líder do ministério. Saber, fulano só vai até aqui, Beltrano só vai até ali. E juntar essa galera toda para ter um momento de louvor e adoração dentro da igreja. Basicamente é isso. Para mais informações, fale comigo, conversaremos tranquilamente e aí a gente mata essas dúvidas todas. Ótimo, gente. Nosso papo foi ótimo, foi leve, passou rápido, né? Muito rápido. Agradecendo demais vocês, Andrew. Muito obrigado. De verdade, Ávila, muito obrigada por ter tirado esse tempo aqui com a gente. Foi grandioso, eu não posso dizer
Como foi especial ter vocês aqui e eu estou muito feliz por ter participado. A gente que agradece, né? É isso aí, pessoal. A gente pode falar um pouco mais sobre o ministério, né? Eu acho que isso é muito bom para as pessoas entenderem como funciona, né? É muito bom. Deu pra perceber que a gente tem muita coisa pra falar sobre Poderia isso. falar muito mais. Dá pra fazer uma parte 2, 3 aí, Quem muita sabe? coisa, né? Poderia. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado, né? Mais uma vez, pela presença de vocês, pela disponibilidade de vocês, né? E é isso. Muito obrigado para você também que acompanhou até o final e até a próxima.